Com alegria, nos encontramos nesta manhã bonita, no Santuário de Santo Antônio, aqui de Brasília, mais uma reunião nacional do Conselho Nacional do ECC, composto por todos os sacerdotes e casais dos nossos regionais da CNBB, juntamente com os 2 casais da Secretaria. Nesta missa eu encerro a minha participação nesses trabalhos do Conselho Nacional do ECC depois de 8 anos. Aprendi muito e creio que pude, juntamente com os diretores espirituais e os casais, dar a contribuição que precisava ser dada aos trabalhos do ECC. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, queridos casais e diretores espirituais do Serviço Escola da Igreja em favor das famílias. Cremos no amor, cremos na vida, cremos na família. Hoje nos reunimos com profunda alegria neste santuário para celebrar o evangelista São Lucas, o médico amado, companheiro fiel de São Paulo, apóstolo, tido também como apóstolo da misericórdia. A liturgia nos recorda sua vida e missão, um discípulo que permaneceu junto do apóstolo até o fim. E São Paulo dizia: só Lucas está comigo. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo e nos legou o Evangelho da ternura de Deus. A palavra de Deus que acabamos de ouvir ilumina a vocação de todos os que servem no encontro de casais com Cristo em todo o nosso Brasil e também fora do Brasil, onde já está implantado. Jesus envia os 72 discípulos 2 a 2 a anunciar a paz e a proximidade do reino. É o mesmo Espírito que moveu Lucas a escrever o que hoje envia os casais missionários do CC para ser presença de Cristo nas famílias e nas comunidades, sob o olhar colaborativo dos diretores espirituais. Cada casal é, de certo modo, um Lucas no nosso tempo, um testemunho vivo da misericórdia, um mensageiro da esperança e um instrumento da paz. O Evangelho mostra o coração da missão. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é o mundo ferido, as famílias desunidas, os lares que perderam o sentido de Deus. Os trabalhadores são aqueles que, tocados pelo amor de Cristo, não ficam indiferentes, mas se colocam a serviço da igreja. O ECC, como serviço escola, é um verdadeiro campo de formação de operários para a messe. Casais que aprendem a amar, a servir e a evangelizar juntos, tornando o lar uma pequena igreja doméstica, como nos ensinou São João Paulo II. O envio de 2 a 2 revela o valor da comunhão conjugal. Jesus não envia sozinhos, envia em casal, porque a missão nasce da comunhão e do amor. Essa é a pedagogia divina do ECC. O casal evangelizando o casal, o lar iluminando o lar. A experiência conjugal se torna assim escola de discipulado, de missão, expressão concreta do Evangelho vivido na vida familiar. Por isso o ECC é um dom precioso para a Igreja e para a nossa sociedade. A primeira leitura tirada da carta a Timóteo mostra São Paulo envelhecido, quase só, e mesmo assim agradecido. Só Lucas está comigo.
Que beleza! Quando muitos abandonaram, Lucas permaneceu fiel. Essa fidelidade é o selo do verdadeiro discípulo e a marca dos que servem no ECC. Quantos casais, diretores espirituais e leigos perseveraram ano após ano, mesmo com fadigas, críticas e limitações, movidos apenas pelo amor a nosso Senhor e a sua Santa Igreja. A fidelidade silenciosa é o Evangelho vivido. No coração da espiritualidade do ECC estão as 5 dimensões que formam a alma deste movimento e moldam a vida dos seus servidores: a pobreza, oração, doação, alegria e simplicidade. Elas são como os 5 dedos da mão de Deus a tocar o mundo através das famílias. O espírito de pobreza é a primeira lição do discípulo. Jesus disse aos 72: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. É a liberdade de quem confia na providência. No ECC, essa pobreza não é miséria, mas disponibilidade, desapego e confiança na ação divina. O casal pobre de espírito serve sem buscar aplausos. O diretor espiritual pobre de si deixa Cristo ser o protagonista da missão. A providência nunca falha aos que evangelizam com o coração puro. São Lucas é o evangelista da oração. É ele quem mais nos mostra Jesus rezando. A oração é a responsabilidade do encontro. Sem oração, o ECC seria apenas uma atividade humana, uma ONG. Com a oração, torna-se instrumento da graça. Cada casal é chamado a cultivar um coração orante. Cada diretor espiritual deve ser o guardião da dimensão contemplativa do movimento, lembrando a todos que a messe é grande, mas os operários são poucos e o Senhor os envia. A oração é a força oculta que move o ECC. Doação. A vida cristã é dom. Lucas descreve Cristo que se doa até a cruz e nos ensina: há mais alegria em dar do que em receber. Atos dos Apóstolos 20:35. O casal do ECC aprende que amar é doar-se. Tempo, acolhida, perdão, paciência. O diretor espiritual, ao guiar e acompanhar os casais, é também um exemplo de doação humilde, de serviço silencioso e generoso à igreja. A missão, meus irmãos, nasce na medida em que o amor se torna um dom. A alegria. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da alegria. Desde o anúncio do anjo a Maria até a ressurreição, tudo vibra de júbilo. No ECC, a alegria é a linguagem do amor. Nasce da certeza de que Deus está conosco, mesmo nas provações. Não é euforia, mas paz interior, fruto do Espírito Santo. Um encontro alegre evangeliza mais do que 1000 palavras. Como dizia São Felipe Neri, o santo da alegria, um santo triste é um triste santo. Que a alegria seja a marca de cada casal e de cada padre no ECC. Simplicidade. Por fim, a simplicidade, virtude tão rara e tão divina. Jesus envia os discípulos com a ordem de entrar nas casas e desejar a paz. É a simplicidade do gesto que abre os corações.
O ECC deve guardar essa alma simples, nada de ostentação, mas a beleza da vida partilhada. Ser simples é ser transparente, verdadeiro, acessível. É o encontro, é o contrário da burocracia e da verdade, da vaidade. Onde há simplicidade, o Espírito Santo age com liberdade e poder. Queridos diretores espirituais, os senhores são o coração sacerdotal do ECC. A presença dos senhores garante a fidelidade eclesial. Que coisa bonita! O discernimento espiritual e a comunhão com o magistério da igreja. Meus irmãos, padres, acompanhem com ternura e firmeza os casais. Sede mestres da oração, da humildade e da verdade. Como São Lucas, que acompanhou São Paulo até o fim, sede fiéis companheiros das famílias no caminho da santidade. Uma palavra também ao nosso diácono permanente, o Laranjeiras, lá de Belém, que com a sua esposa faz parte também deste conselho. O diácono permanente nunca pode ser diretor espiritual no ECC. Essa é uma função sacerdotal, porque muitas vezes o diretor espiritual precisa entrar no âmago da alma, do profundo dos casais, o que não é permitido ao casal, porque nós sacerdotes somos homens sagrados por Deus através da igreja para isso, para entrarmos no profundo da consciência e ajudar a arejá-la. Por isso o diretor espiritual tem que ser um sacerdote, não pode ser uma religiosa, um religioso que não seja padre, tem que ser o sacerdote. Queridos casais do Conselho e da Secretaria Nacionais, a missão de vocês é belíssima e exigente: conservar a unidade do ECC em todo o Brasil, também no Canadá e agora nos Estados Unidos, que estamos preparando para a implantação em Boston. Formar, servir e orientar os encontros com espírito de comunhão e fidelidade à igreja. Quem é fiel à igreja nunca erra. Vocês são os 72 enviados de hoje, portadores da paz do Senhor às famílias brasileiras. Não vos canseis de evangelizar com ternura e esperança. Nós vivemos momentos difíceis na nossa nação. É muito doloroso para nós que defendemos a vida assistir à despedida de um ministro do Supremo Tribunal Federal, deixando uma moção de apoio de autorização ao aborto até as 12 semanas. Isso é uma espada que crava no coração de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele teve o direito de nascer. Só é abortista quem nasceu e não é capaz de reconhecer esse dom da vida tão proeminente. A vida possui um valor essencial, ninguém pode tocar aí, é dom de Deus, e o ECC precisa, nessa esteira pro-life, pro-vida, defender a vida, o amor e a família. Então, meus irmãos, concluindo, celebrar São Lucas é celebrar o dom da fidelidade da missão. Que o exemplo do evangelista da misericórdia nos inspire a permanecer junto de Cristo e da igreja, mesmo quando o cansaço ou as dificuldades se fizerem sentir. Que o ECC continue sendo
uma grande escola de amor conjugal e de fé vivida, onde cada casal aprende a ser missionário da paz e da unidade. Que as 5 dimensões espirituais do ECC, que formam o conjunto da sua espiritualidade, a pobreza, oração, doação, alegria e simplicidade, seja o caminho da santificação dos casais e dos diretores espirituais. E que neste santuário de Santo Antônio, muito agradecido ao Frei Edgar, que é um amante do ECC e nos ajuda muito, que está aqui nos ajudando e abriu as portas para a nossa reunião, nós lembramos esse grande santo franciscano. Estamos no mês de outubro e a gente respira essa paz franciscana, porque dia 4 passado nós celebramos São Francisco. E Santo Antônio é essa expressão franciscana tão amorosa, um apóstolo da caridade. Possamos todos renovar o compromisso de ser trabalhadores da messe, conscientes de que o Senhor está ao nosso lado e nos dá forças para que a mensagem seja anunciada integralmente e ouvida por todas as famílias. Que São Lucas, o médico das almas, abençoe todos os médicos nesse seu dia, interceda por nós, pelos nossos casais, pelos diretores espirituais e por todas as famílias do Brasil. Que a Virgem Maria, a Senhora Aparecida, Rainha das Famílias, nos ensine a dizer a cada dia: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém.